Então, pessoal, dando sequência ao nosso estudo das transformações gasosas, né? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar sequência a esse estudo dos gases, né? E as transformações gasosas. A primeira é a chamada transformação isotérmica, né? O que é isotérmico? Iso quer dizer mesmo, igualdade, equivalência, né? Então, nessa transformação, o gás vai manter a sua temperatura. Simplesmente ele vai alterar a sua pressão e o seu volume. Tá certo? Então, nas transformações gasosas isotérmicas, a temperatura permanece igual, variando o volume e a temperatura. Se a temperatura tiver 25, no estado 1 vai estar no estado 2 e assim sucessivamente, tá ok? Então, o que vai variar vai ser a pressão e o volume, tá ok? Vou passar um exemplo aqui para vocês verem. Um certo gás ocupa o volume de 6 litros a 2 atmosferas de pressão, a temperatura constante. Qual o seu volume se a pressão passar para 4 atmosferas? Então, nós temos numa situação 1, no estado 1, a pressão a 2 atmosferas e ele ocupa 6 litros. Tá ok? A pressão a 2 atmosferas, a 2 atm, né? A 6 litros. Se eu aumentar a pressão para 4 atmosferas, qual será esse volume? Eu fiz aqui o esquema, a resolução, resolvendo aqui. Então, no estado 1, ele está com 2 atmosferas de pressão, ocupando 6 litros. Eu aumentei para o estado 2 para 4 atmosferas, certo? Quantos litros ele vai ocupar? Então, nós vamos utilizar a fórmula da isotérmica, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, ali a pressão 1 é 2, o volume é 6. A pressão no estado 2 é 4. Qual será o volume? Multipliquei, né? 6 vezes 2, 12. 4 vezes V2 fica 4V2. Ok? Né? V2 é igual a 12 dividido por 4. Vai ocupar 3 litros. Então, eu vou aumentar a pressão e vou diminuir o volume. Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Ok? Então, nas transformações isotérmicas, vocês viram que a temperatura permaneceu constante. Não foi falado em temperatura. Por quê? Porque a temperatura é igual. Se essa temperatura fosse 25, essa seria 25. Se esse fosse 30, seria 30. Então, é o mesmo gás em estados diferentes. Ok? Então, a pressão aumentou. Ok? Diminuiu o volume. Aqui eu trouxe um exemplo, o exemplo 2. Um gás ocupa 10 litros de volume a 4 atmosferas de pressão. Qual será seu volume se a pressão baixar para 2 atmosferas? Então, no estado 1, a pressão estava a 4 atm, ele ocupava 10 litros. A temperatura T. Não falou em temperatura, ok? A temperatura T. Passamos no estado 2, esse mesmo gás, para 2 atmosferas. Quer dizer o quê? Eu diminuí a pressão interna desse gás. Qual será o volume? Então, peguei a fórmula da isotérmica, P1 vezes V1, P2 vezes V2, pressão 4, volume 10. Pressão 2, volume 2. 4 vezes 10, 40. 2 vezes V2, 2V2. Isolei a incógnita. Ok? O 2 que estava multiplicando passou para cá dividindo. O volume foi de 20 litros. Então, se eu diminuir a pressão, aumentou o volume. Ok? Aumenta a pressão, diminui o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume. Tá certo?
é função, é uma função. Um depende do outro. Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. É um êmbolo. Como trabalha ali na seringa daquela seringuinha de injeção, se você pegar e segurar na ponta, você vai apertar, vai diminuir o volume de ar que está dentro. Se você puxar de volta, vai aumentar o volume de ar que está dentro. Ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque lá nos comentários, ok? Se inscrevam no canal e dê um joinha. Abraço do Gordo, bons estudos!